Há 4 minutos, Zelensky obrigou Moscou a ceder. As negociações saíram completamente do controle de Putin. Choque. As forças armadas da Ucrânia entraram no top 10. O caldeirão da vingança feroz finalmente engolfou o exército russo. Isso é apenas o começo. A arma mais poderosa para o nosso povo já está em ação. A Europa ousou. O apocalipse atingiu os pontos mais sensíveis do Kremlin. Rebeliões dos russos em volume máximo. Kadyrov está perdendo terreno. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Urgente, Zelensky tomou uma decisão ousada. Primeiros detalhes. Todos ficaram em silêncio imediatamente após essa declaração. O presidente da Ucrânia respondeu duramente ao plano de paz do ZAWA. Berlim não esperava por isso. O momento X finalmente chegou. Agora é a Ucrânia que dita as condições. A Rússia foi feita de boba. Trump ficou de boca carta. Não perca os primeiros detalhes a seguir. A Ucrânia está reescrevendo e modificando os pontos do plano de paz de Trump, com foco nas questões que são chave para os ucranianos. Zelensky está tentando reescrever o plano de paz de Trump e não rejeitado. O presidente da Ucrânia quer abordar a proposta da Casa Branca de forma construtiva, sem perder a confiança do seu povo. Nas negociações com os americanos, a Ucrânia adotou uma posição ativa. Tentando manter o apoio de Washington, nas negociações, Kiev usa uma fórmula que nos círculos diplomáticos é descrita como "nós concordamos, mas..." Insistem na realização de eleições? A Ucrânia concorda, mas... Houve sinais dos Estados Unidos, pessoalmente do presidente Trump, sobre a realização das eleições presidenciais na Ucrânia. E eu não tô me agarrando à cadeira. As eleições vão acontecer. Se os parceiros garantirem a segurança, os deputados estão preparando opções. Como Donald Trump é contra a entrada da Ucrânia na OTAN, Kiev propõe uma alternativa de garantias de segurança no formato de acordos bilaterais, que devem ser aprovados pelo Congresso americano. A segurança deve ser garantida para a Ucrânia, sem dúvida. E que a Ucrânia não vai aceitar substitutos improvisados, como um Minsk III ou um Budapeste II. Definitivamente não vale a pena esperar por isso hoje. A Ucrânia e a Europa consideram o abandono dos territórios de Donbass controlados pelas forças armadas ucranianas uma recompensa para o agressor russo, demonstrando simultaneamente que as reivindicações territoriais russas são construídas sobre mentiras e hipocrisia. Kupiansk e Krasnoarmysk. O inimigo estava cercado e bloqueado. Aliás, eu discuti essa questão com os comandantes do respectivo grupo. Eles não se opõem, de forma alguma, a permitir que representantes da mídia internacional, jornalistas estrangeiros e correspondentes de guerra entrem livremente na zona de cerco do inimigo, que está sob seu controle. Desejo saúde a todas. Hoje, na direção de Kupiansk, nossos soldados que aqui alcançam resultados. Isso significa muito para a Ucrânia. Os russos falaram sobre Kupiansk. Nós vemos ser assim. Cumprimentei os rapazes, agradeço a cada unidade, a todos que lutam aqui, a todos que destroem o ocupante. Hoje é extremamente importante alcançar resultados na linha de frente para que a Ucrânia possa alcançar resultados diplomáticos. Nas questões mais difíceis das negociações com os americanos, os líderes dos países europeus prestam uma ajuda importante a Kiev. A Europa entende isso perfeitamente. Para onde os Estados Unidos estão indo dentro da sua nova doutrina de segurança? Acho que a Europa entende perfeitamente que, nesta configuração específica dos desejos ou vontades do presidente dos Estados Unidos, Trump, a Ucrânia pode ser uma garantia de segurança para a Europa. Mas, mesmo assim, a Europa precisa dar um apoio importante, em alguns casos podendo até substituir os Estados Unidos. Não para a Ucrânia. Urgente, as forças armadas da Ucrânia estão triunfando, e isso precisa ser visto. O exército russo provou do mingau de Bétula no coração da linha de frente. Fracassos que Putin definitivamente não conseguirá esconder. O lendário tubo em Kupiansk se transformou em uma armadilha. O ditador não acredita nos relatórios dos generais e deseja vingança. Passe pelo campo agora é um massacre. Nossos soldados estão figurando o inimigo e agindo de forma preventiva. No centro da Rússia, quais ataques das forças de defesa da Ucrânia finalmente colocaram o inimigo de joelhos? Sobre isso, em instantes. As forças armadas da Ucrânia iniciaram a desocupação de Pokrovsk. Na cidade, em poucas semanas, mais de 15 quilômetros quadrados foram libertados, e as forças de defesa continuam ampliando o sucesso. Por exemplo, nesta semana, a área sob controle das forças de defesa na cidade de Pokrovsk aumentou em 3 quilômetros quadrados.
Hoje são 16 quilômetros quadrados, de um total de 29 quilômetros quadrados. Essa é a área total da cidade de Pokrovsk. Ou seja, vemos que hoje, já mais da metade da cidade está sob controle das forças de defesa. Ao mesmo tempo, o inimigo não desiste de tentar avançar nessa direção. Como costumam dizer na Rost TV, tendo ao mesmo tempo um sucesso negativo. Uma confirmação recente disso foi um novo vídeo dos operadores de drones ucranianos, que claramente, em um único ataque, pararam uma coluna inteira de equipamentos russos nos arredores da cidade. Isso significa que eles foram destruídos literalmente durante um único ataque rápido. Ou seja, eles foram colocados em primeiro lugar em uma fileira densa, ou seja, foram pegos em marcha. E o ataque foi claramente único e simultâneo. Todas as 7 máquinas foram atingidas de uma vez só. E isso, mais uma vez enfatizo, não é tudo que se movia em direção a Pokrovsk, é apenas o que entrou no quadro desse drone. Ao mesmo tempo, o comando ucraniano observa que a intensidade dos ataques a Pokrovsk começa a diminuir. Segundo o comandante-chefe Alexander Sirski, isso está relacionado com as perdas incríveis nas unidades russas. Ao mesmo tempo, as capacidades de mobilização do Kremlin já não cobrem mais as perdas dos ocupantes na linha de frente, que consistentemente ultrapassam 1000 pessoas por dia. As perdas diminuíram porque os russos, ao realizar reagrupamentos e rotações do pessoal, eles agora enfrentam grandes perdas por causa das ruínas. Em Pokrovsk, eles realmente estão reduzindo a intensidade das operações de combate justamente do lado das unidades russas. Além disso, a destruição do inimigo aqui acontece não só na linha de contato, mas também na fase de formação dos grupos de ataque. Da mesma forma que a destruição dos estoques dos ocupantes nas unidades de retaguarda da Rússia. Literalmente, esta noite houve um ataque na direção de Donetsk, inclusive em Pokrovsk, contra o quartel-general da 76ª Divisão Aerotransportada da Federação Russa. Consequentemente, as perdas entre o corpo de oficiais, claro, reduzem o comando das tropas, como eu disse. Novamente, estamos falando sobre a destruição da logística. Isso inclui depósitos, arsenais, munições, equipamentos, tudo que é necessário para conduzir o combate. Uma tragédia à parte para os russos está se desenrolando na direção de Kupiansk. Lá, na véspera, o 429º Regimento Independente de Sistemas de Drones Aquiles destruiu um tubo que o inimigo usava para infiltrar pessoal na cidade. Como contaram os militares, durante o reconhecimento foi identificado um canal logístico atípico, mas de importância crítica. Um tubo de gás que o inimigo utilizava para transferir seu pessoal para a periferia norte de Kupiansk. Esse era um caminho seguro, que permitia ao inimigo acumular forças, evitando o controle de fogo. 3 toneladas de explosivos resolveram esse problema de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, a recente visita do presidente Zelensky finalmente complicou a situação para os propagandistas russos, que vêm afirmando há mais de um mês que a cidade está sob seu controle. Sodri! Nesse contexto, uma verdadeira histeria começou nos canais russos de segunda linha. Sinta só, ainda no mês passado, Putin e seus generais declararam pessoalmente que, supostamente, Kupiansk havia sido tomado. E isso foi feito quase várias vezes, seguidas. Agora, para tentar de alguma forma explicar o fracasso, os blogueiros pró-Rússia espalharam informação, obviamente falsa, de que até 4.000 ex-presidiários, supostamente armados com equipamento pesado, teriam atacado Kupiansk. Isso já é fogo aberto da propaganda russa. E aqui, mais do que nunca, dá vontade de lembrar ao homem do bunker as próprias declarações dele. Os acontecimentos que ocorreram em Kupiansk vão inevitavelmente se repetir, e em outros pontos-chave da linha de frente. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas é inevitável. E, no geral, isso nos convém. Ao mesmo tempo, para desviar a atenção das forças armadas ucranianas do Donbass, o agrupamento russo se ativou no sul do nosso país. Hoje, combates brutais estão acontecendo na direção de Huliaipoli. Mas, apesar do aumento de 20% no número de ataques aqui, as forças de defesa continuam mantendo suas posições. Obviamente, a Rússia precisará intensificar seus esforços na direção de Huliaipol do norte. Esta é uma área fundamental para a defesa de todo o distrito de defesa de Huliaipol, das Forças Armadas da Ucrânia. Mais tarde, uma ofensiva simultânea em toda a extensão da faixa. Aqui em Tovea e grande parte da faixa da 36ª estão se tornando cada vez mais problemáticas para a Rússia.
A dispersão de forças e meios em uma frente suficientemente ampla está objetivamente levando gradualmente à diminuição de sua capacidade ofensiva. Ao mesmo tempo, as forças de defesa não deixam de atuar também nas áreas de retaguarda da Federação Russa, assim como no bolso militar de Putin. Assim, na noite passada, depósitos de petróleo e usinas elétricas pegaram fogo na Crimeia ocupada, e a própria ilha ficou sob um ataque massivo. Em canais russos, relataram dezenas de mísseis e drones que vieram da Ucrânia. Em particular, a agência de notícias Crimean Wind Public relata que há um incêndio em Simferópol, perto da usina elétrica local. Depósito de petróleo. Fotos e vídeos divulgados mostram um incêndio de grandes proporções. Além disso, há relatos de sistemas de defesa aérea em funcionamento e de explosões em outras cidades da península ocupada. Em Feodósia, Saki, Jankoy, Sebastopol, assim como na região da base aérea de Gvardeevskoe, perto de Simferopol. Territórios russos também foram atacados. Páginas locais relatam ataques a uma usina elétrica em Smolensk, assim como a uma base de petróleo em Uriupinsk, na região de Volgogrado. Incêndios começaram nos locais atingidos. De acordo com dados abertos, a base de petróleo da LLC Alpha Oil, em Uriupinsk, possui 18 reservatórios. Ela recebe produtos petrolíferos de fornecedores, por exemplo, de refinarias. Através do transporte, armazena-os em reservatórios e depois despacha para posterior entrega aos clientes. Também na noite passada, unidades das Forças de Operações Especiais conseguiram destruir na Crimeia um depósito inteiro de combustível para os ocupantes. O ataque foi realizado pelos já lendários drones FP2. A Europa faz um movimento que deixou o Kremlin tenso e a Tchequia apresentou uma nova arma de foguete, que já está sendo chamada de pesadelo noturno para a defesa aérea russa. Para as Forças Armadas da Ucrânia, isso pode se tornar uma carta na manga séria, e para Moscou, um sinal de que não existe mais retaguarda segura. E isso é só o primeiro aviso. A ajuda ocidental está ganhando um novo ritmo. E o que os aliados estão preparando pode surpreender até mesmo os céticos. Sobre o que as fontes oficiais estão em silêncio? Os primeiros detalhes na reportagem. A seguir. A empresa tcheca Alppi desenvolveu um novo míssil de cruzeiro chamado Narval. Já em janeiro, fevereiro de 2026, o Narval será testado em condições de combate na Ucrânia. E já para março está previsto o início da produção em sério na Tchequia. O que mais pode ser dito sobre esse míssil? Se tivermos um conjunto abrangente de mísseis de cruzeiro, como os conhecidos Flamingo, o Narval e outros mísseis similares, e outros sistemas. Acho que a partir do ano novo, os russos não vão se sentir muito bem. O Narvalo, como escrevem os jornalistas, expresso da defesa, é capaz de atingir alvos a uma distância de até 680 quilômetros. Isso seria suficiente para atingir Moscou e a base de bombardeiros estratégicos russa. É em Deus. O que se sabe atualmente? Atualmente, sabe-se que esse míssil vai voar cerca de 650 a 700 quilômetros. Sabe-se que ele tem cerca de 4 metros de comprimento. Sabe-se que a ogiva dela é bastante significativa, 4 metros de comprimento. Tem uma boa aerodinâmica, mas o peso total é de cerca de 260 quilos. Ou seja, a ogiva vai ser mais ou menos como a do Shahed, de 40 a 50 quilos, não mais que isso. Ela é capaz de voar, isso mesmo, como eu disse, por 680 quilômetros, 700 quilômetros. E ela tem seu próprio sistema de navegação, que não é muito afetado pela guerra eletrônica. O coproprietário da empresa LPP, Rodim Petras, explica que, no cenário ideal, os Narval deveriam fazer parte de um grande ecossistema. Queremos inventar algo que funcione em um ambiente perturbado. Vamos enviar 10 ou 20 dos nossos drones básicos de 40 quilos, que vão suprimir a defesa antiaérea do inimigo. No mesmo instante, 2 Narval vão passar rapidamente por cima deles. E acima deles, ainda mais um par de invisíveis. Portanto, considerando que o Narval faz parte do sistema, pode-se supor que, junto com ele, também possam chegar as Forças Armadas da Ucrânia, o drone Stealth Nitrostel e o drone MTS. Por isso, não me surpreende que esses mísseis estejam aparecendo. Não me surpreende que eles estejam aparecendo na Tchequia. Eu realmente não me surpreendo que o setor privado seja muito mais eficiente do que as empresas estatais. E eu espero que isso possa
para causar muitos problemas aos russos, especialmente porque a República Tcheca afirma que este é um ecossistema tão específico que não só haverá um míssil de cruzeiro, como também drones. Enquanto a República Tcheca se prepara para testar seu míssil na Ucrânia, a Noruega planeja comprar um míssil terrestre com alcance de 500 quilômetros. A UE diz que vamos construir uma muralha de drones. A Noruega diz: eu vou fazer o que tem a ver com isso, não se preocupem. Eles vão fazer do jeito deles, porque é um país muito rico, tem muito dinheiro. E agora eles anunciaram esse programa que vão ou desenvolver, ou comprar, ou talvez fazer uma produção conjunta de mísseis de médio alcance, justamente para ter a capacidade de alcançar Murmansk. E talvez até Moscou. Enquanto isso, na União Europeia começou o chamado Desfile de Projetos Nacionais para a Produção de Armas de Longo Alcance. A Holanda está pedindo aos seus desenvolvedores que apresentem uma alternativa ao Tomahawk em 3 meses. Foram anunciados os requisitos de alcance e peso. É isso. A Suécia quer obter mísseis de longo alcance de 2.000 quilômetros contra a Rússia até 2030, porque existe uma situação de emergência. Será que chega até Moscou? A França quer criar um míssil balístico de 1.000 quilômetros. Atualmente, apenas 3 países da Europa possuem meios reais para ataques a distâncias superiores a 1.000 quilômetros. São eles o Reino Unido, que possui mísseis Tomahawk americanos e mísseis balísticos americanos Trident para submarinos. Esta é a França, com seus próprios mísseis de cruzeiro MDSN e mísseis balísticos M51. E a Ucrânia, com os já existentes Netuno e Flamingo, que já estão em operação há muito tempo. Além disso, entre esses 3 países, apenas a Ucrânia possui experiência real em combate com armas de longo alcance. Derrota contra a Rússia. Sensação: a Rússia caiu de joelhos, o povo está cansado de mentiras e a máquina militar que deveria assustar todos está desmoronando diante dos nossos olhos. Os números chocam. A economia do país agressor está à beira do colapso e a cúpula do Kremlin faz de tudo para esconder os fracassos com novas declarações mentirosas. No entanto, ao que tudo indica, a contagem regressiva já começou. Rebeliões contra Putin. Agora não dá mais para se livrar com dinheiro, simplesmente porque não há mais. Quando, afinal, pode chegar o momento decisivo em que o Império vai desmoronar sobre os russos? É sobre isso que falaremos a seguir. A Rússia está entrando no período mais difícil da guerra. E tudo por causa da economia. Decidimos que entre todas as opções seria mais honesto, compreensível e confiável simplesmente optar por esse aumento. Espero que temporário, mas ainda assim um aumento. Putin continua tentando convencer seu povo de que tá tudo sob controle e que tudo tá conforme planejado. No fronte, supostamente há avanços, e a economia, supostamente, está crescendo. Além disso, ele afirma com ousadia que a Rússia tá pronta até mesmo para uma guerra com a Europa, se for necessário. Mas na verdade, a situação tá muito longe de ser confortável. No fronte, isso ficou claramente demonstrado pela situação em Kupiansk, na região de Kharkiv. As unidades do grupo Zapad explodiram a cidade de Kupiansk. Ou seja, é isso. Terminaram completamente. Exatamente. A cidade está sob nosso controle. No entanto, Kupiansk não foi capturada. Pelo contrário, os militares russos ficaram cercados lá. E na esfera econômica, o problema se manifesta claramente com o aumento acentuado dos impostos. Afinal, para continuar a guerra, é preciso conseguir dinheiro de algum lugar. O respectivo plano do governo também já está preparado. Isso é muito importante. Já discutimos isso várias vezes em relação ao aumento do IVA. Precisamos garantir que nada vá para a informalidade, que tudo funcione de forma legal e que as receitas correspondentes entrem no orçamento. Os especialistas concordam que a economia russa está entrando no período mais difícil desde o início da guerra em grande escala. Agora, a Rússia, que antes era um país posto de gasolina, se transformou em um país que importa todos esses derivados de petróleo, em parte graças às sanções e aos ataques dos drones ucranianos, que pararam lá. 20% da produção de petróleo russa. O aumento dos gastos militares já não estimula mais a economia, e o déficit orçamentário está crescendo, apesar do fato de que a Rússia não tem investimentos estrangeiros nem créditos. Nem mesmo a China ajudou.
A viagem de Putin à China, o pedido aos seus camaradas chineses para conceder à Rússia um crédito de estabilização, yuans chineses de Nemaiga. Atualmente, a Rússia não possui mecanismos externos de empréstimo, e o último fundo que eles usaram para cobrir o déficit orçamentário começa em 2022. Fundo Nacional de Riqueza. Tá quase esgotado. Eles começaram a guerra com 12 trilhões no fundo. Atualmente, o fundo possui menos de 2 trilhões. Putin queria tanto trazer de volta a União Soviética para a Rússia que nem percebeu como afundou o próprio país. Até esse fundo do poço. Entende por que dizemos que a situação na Rússia é ainda pior? Naquela época, a União Soviética, na verdade, sobrevivia graças a enormes empréstimos externos. Se olharmos para a dinâmica da dívida da União nos últimos 7 anos, veremos que antes do seu colapso, ela crescia praticamente em progressão geométrica. Atualmente, a Federação Russa não possui dívidas externas e está isolada dos mercados financeiros internacionais. A queda da União Soviética não aconteceu por causa de uma revolta. Sim, não foi por causa de uma revolução, mas porque a economia simplesmente não aguentou. Por isso, o Kremlin é forçado a aumentar os impostos e ampliar os empréstimos internos, o que contribui para a inflação. Aumento de impostos para as empresas é como matar a galinha dos ovos de ouro. Se olharmos para a situação que existe hoje nos setores civis da economia russa, é um verdadeiro pesadelo. Apesar do sistema repressivo, o descontentamento da população está crescendo, especialmente nas regiões. O dinheiro não está sendo destinado às regiões. Olá, Vladimir Vladimirovich. Somos moradores de casas de acolhimento de emergência e pré-emergência, residentes na região de Sverdlovsk, na cidade de Serov. Putin está simplesmente acabando com as pequenas empresas com seus impostos. Os empresários também pediram a Putin que não aumentasse os impostos. Mas não são apenas as pequenas empresas que foram afetadas pela crise. Esse ano, a mídia noticiou repetidamente sobre grandes empresas que começaram a reduzir o quadro de funcionários, porque não conseguem pagar os salários das pessoas. Nós, a equipe da unidade de Nizhny Tagil da empresa Novalex, trabalhamos na construção da terceira fase do campo de Volkovskoye. A construção de uma usina de beneficiamento para processar minérios de cobre e ferro próximos à cidade de Kushva, na região de Sverdlovsk, onde estamos agora. E informamos que esta organização não paga adiantamentos nem salários há 2 meses. O mesmo Avtovaz, que o Kremlin quer apresentar como orgulho da indústria automobilística russa, está perdendo funcionários. Só desde setembro, a Avtovaz reduziu os salários de 100 mil para 50 mil. Cancelou os bônus e as horas extras. As pessoas começaram a fugir da empresa. E os carros estão sendo produzidos em condições terríveis. Eles quebram nas concessionárias. Bem, ele já enferrujou aí no seu salão. Ele não tá enferrujado, mas o que é isso? A crise também atingiu um setor tão importante da Rússia como o nuclear. Na região de Ulyanovsk, 300 trabalhadores nucleares fizeram greve por salários não pagos. Eles se recusaram a trabalhar. Desde junho, tivemos atrasos salariais por mais tempo. De mês em mês, o atraso é de um mês e meio. O atraso é constante e contínuo. Antes, algo parecido foi feito pelos trabalhadores da usina Gres, em Primória. Eles passaram a noite na estação, até ameaçaram se jogar dos telhados. E tudo isso porque soldadores, eletricistas e montadores foram obrigados a tomar medidas extremas de protesto contra o não pagamento dos salários. E esses são apenas alguns casos entre centenas de outros. O Kremlin está tentando extrair o máximo de dinheiro possível de dentro do país. Por isso, já estão surgindo ideias sobre impostos para quem não tem filhos. Se eles não aumentam a taxa de natalidade, então que paguem também. Então tá bom, pague, meus queridos, ué. Imposto para uma velhice digna, caso você não queira ter filhos. Não há financiamento externo. Até mesmo a Rússia, como um país posto de gasolina, é forçada a importar petróleo. Todos os especialistas estão chocados com essa política do Kremlin.
O que dizer então sobre o estado da economia russa quando o Banco Central oficialmente declara que começa a vender suas reservas estratégicas de ouro? O interessante é que o humor das pessoas mostra claramente que elas não estão dispostas a continuar vivendo assim. Segundo os sociólogos, 88% dos russos já querem o fim da guerra. Embora ainda em 2022 a maioria apoiava Putin. Mas hoje todos têm que apertar o cinto, os donos de fábricas, os russos comuns e até mesmo os militares. Apesar dos milhões prometidos pelos assassinatos na Ucrânia, os militares russos muitas vezes ficam de mãos vazias. A guerra já não desperta orgulho nem otimismo entre a população, e o Kremlin entende isso perfeitamente. Mas será que isso vai impedir Putin de arrastar seu país para baixo e afundar nessa guerra? Quando falamos sobre a Federação Russa, é preciso entender que o que está acontecendo lá agora é extremamente parecido com o que aconteceu na União Soviética, inclusive no que diz respeito à ditadura mais severa. Isso se refere ao fortalecimento muito sério dos órgãos de segurança e repressão. Por isso, eu não criaria grandes ilusões de que amanhã a Rússia vai se agitar e sair para algum grande protesto. Por isso, Putin não conseguiu pensar em nada melhor do que garantir a tranquilidade, para que as pessoas nem sequer cogitassem protestos ou tumultos. Sabe quais áreas do orçamento de 2026 na Rússia receberam maior aumento de financiamento em comparação com 2025? É a polícia, a segurança e a propaganda russa. No geral, para 2026, planejam aumentar o orçamento para propaganda em 1,8 vezes. São bilhões de rublos. O Kremlin está aumentando a pressão sobre a população, mas ao mesmo tempo entende que acabar com a guerra ou reduzir os gastos militares não resolverá todos os problemas de uma vez. Porque a economia do país tornou-se dependente da indústria militar. E então o círculo se fecha. A paz trará novas dificuldades e a continuação da guerra abrirá um buraco ainda maior na crise econômica. Um país que antes estava em desenvolvimento agora se encurralou. Parece que o próprio Putin já não sabe o que fazer com isso. Por isso, ele continua mentindo. E os russos continuam aguentando, para não irritar o Tsar pai Putin. Neste exato momento, o cerco ao redor de Kadyrov se apertou. Os ataques das nossas forças atingiram o próprio núcleo de sua influência. As forças armadas da Ucrânia deram uma resposta dura, que atingiu diretamente os kadyrovitas e seu líder. Em Moscou, estão nervosos. Foi iniciado um processo que eles temiam de forma quase histérica. Como conseguiram fazer isso? E qual será a punição por todos os crimes contra a Ucrânia? Os detalhes mais quentes na reportagem já. O escritório do procurador-geral encaminhou oficialmente ao tribunal o caso contra o chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov. A formulação das acusações soa grandiosa: organização da invasão, liderança de formações armadas ilegais, apoio à guerra de agressão, tortura, tratamento cruel de prisioneiros. A lista é longa e, de certa forma, reveladora. Povo da Ucrânia, para onde vocês estão olhando? Venham até nós e digam a sua palavra. Segundo a investigação, as formações subordinadas a Kadyrov, desde unidades da Guarda Nacional até os chamados akhmatistas, participaram ativamente dos ataques às cidades ucranianas e da repressão à resistência da população civil. Os promotores ucranianos apontam que se trata de violações sistemáticas das leis e costumes da guerra. E não se trata apenas dos combates, mas também do famoso cartão de visita das unidades chechenas, vídeos de heroísmo previamente editados. Olá. Olá. Obrigado por... Assistir, por favor. Obrigado pela sua ajuda. E nós amamos vocês. Estamos esperando por vocês. Obrigado. Muito obrigado. Nós amamos vocês. Estamos esperando por vocês. Um ponto separado no caso é que Kadyrov deu ordens aos seus subordinados que contradizem todas as normas do direito humanitário internacional, incluindo a instrução de não fazer prisioneiros após o ataque da aviação ao alvo em Gudermes. A investigação também reuniu provas do uso de prisioneiros de guerra ucranianos como escudo humano. E isso já soa como coerção, uma acusação criminal concreta. No entanto, se Kadyrov tenta se manter em silêncio no campo jurídico, no informacional é o contrário. O Telegram dele há muito se transformou em um fluxo de agressividade, onde guerras, ameaças e maldições se sucedem uma após a outra. Telas. Precisam ser mortas. Nós já fizemos isso e vamos continuar fazendo. Não devemos chorar quando somos necessários para as famílias. O Estado, o presidente, precisam deixar.
suas falhas para si mesmos. Hoje em dia, uma pessoa verdadeiramente de fé, que genuinamente se ama e se respeita profundamente, não vai simplesmente ficar sentada em casa, inerte e sem agir, esperando que as coisas aconteçam por si mesmas. Ele mesmo vai encontrar uma arma poderosa, ele mesmo vai conseguir tudo o que for absolutamente necessário e vai lutar bravamente contra esses inimigos. Impuros contra esse satanismo. Enquanto isso, a guerra também chegou à Chechênia. Drones ucranianos estão cada vez mais atacando alvos ligados às suas estruturas. Imagens dos recentes ataques a Gudermes e outros alvos dentro da República se espalharam pela internet. Isso é uma reviravolta inesperada para pessoas que, por muitos anos, consideraram sua região uma fortaleza intocável. Manhã intensa na terra de Kadyrov. Drones ucranianos furaram a elogiada defesa e atingiram as torres de elite da Grozny City. Os escritórios da segurança foram atingidos. Já é o segundo ataque bem-sucedido em uma semana. Primeiro foi o FSB, agora o centro da capital. A reação de Kadyrov, como sempre, foi barulhenta. Promessas de vingança sombria, discursos sobre a Ucrânia fascista, declarações de que cada ataque à Chechênia terá consequências fatais. Ele chegou até a anunciar que estava disposto a pagar os seus combatentes por cada drone ucraniano abatido. Vocês provavelmente já ouviram que os Ukra-Shaitans destruíram a infraestrutura militar da República Chechena, destruíram equipamentos, uma fábrica de drones, tudo o que quiserem lá, mas não um alvo civil. Quero dizer que eles não fizeram nada, só quebraram os vidros. Vamos nos vingar de forma dura. Nossos alvos serão apenas alvos militares. E vocês veem o quanto é impossível segurar a República Chechena e a Rússia como um todo. Essa agressividade pública há muito tempo se tornou parte da sua imagem política. Reações no estilo "eu vou mostrar, nós vamos responder", isso foi um erro. Acontecem toda semana, às vezes todo dia. Nós lutamos, vamos continuar lutando e vamos continuar destruindo essa cultura. Quero declarar, dizer a todos que quem compartilha conosco a alegria e a dor, amanhã mesmo precisamos. Até o fim da semana. Vamos conseguir. E isso. Acontece em meio a discussões sobre a saúde de Kadyrov. A internet está cheia de rumores sobre suas doenças. Alguns falam de diagnóstico grave, outros de fortes agravamentos e outros da rapidez com que sua aparência piora. Todos nós vemos, não só eu, mas todos nós vemos em que estado ele está, como ele se move, como ele fala. Fica claro que ele não tem só problemas no pâncreas, tem um monte de outros problemas, porque nos últimos vídeos ele parece literalmente um zumbi. Mas, independentemente de como o próprio Kadyrov ou seus vídeos pareçam, o tribunal vai lidar com os crimes de guerra. E aqueles que os doaram, os apoiaram, os filmaram e os publicaram com música nas redes sociais. É tudo que tenho por agora. Eu tava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. Bom, enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. До завтра!